No ano de 1978, ocorreu uma situação de emergência no fragata da Marinha dos Estados Unidos da América Stein, que ninguém esperava. O sistema de radar responsável pela detecção de ameaças subaquáticas falhou inesperadamente. Embora fosse completamente incompreensível o que a danificou. Apenas uma coisa era clara: uma criatura desconhecida atacou o navio, grande e agressiva o suficiente para danificar a fragata e depois desaparecer nas profundezas do oceano. Após encontrar a criatura desconhecida, o fragata Stein da Marinha dos Estados Unidos da América se dirigiu rapidamente ao doca, onde engenheiros estudaram o dano. E descobriram algo estranho. O revestimento de borracha do domo do sonar estava seriamente danificado. Cerca de 8% da superfície estava coberta por grandes rasgos, alguns dos quais ultrapassavam 1 metro de comprimento. E para causar tal dano ao revestimento, seria necessária uma força muito grande. Logo ficou claro que isso não era apenas um infeliz acidente ou uma falha de rotina. Engenheiros descobriram dentes enormes nas engrenagens, como se uma manada de jacarés tivesse cercado um componente crítico do equipamento e então atacado ferozmente. Além disso, o ataque foi muito violento. O revestimento era muito resistente. Todos estavam assustados, naturalmente. Para descobrir a identidade do monstro, os engenheiros consultaram um biólogo marinho militar. Após estudar minuciosamente os materiais, o cientista concluiu que um polvo gigante poderia ter atacado a fragata. No entanto, ele também não descartou que poderia ser uma criatura ainda não descoberta pelos humanos no oceano. A estrutura dos dentes encontrados no revestimento serviu como prova para essa teoria. A única ressalva é que os gigantes lulas crescem aproximadamente até 10 a 14 metros de comprimento. No entanto, a lula com dentes que foram encontrados nas carapaças deve ter pelo menos 45 metros. Aproximadamente metade da altura da Estátua da Liberdade. Isso significa que se um gigantesco polvo realmente atacasse o navio, ele seria um dos maiores exemplares já encontrados. Honestamente, nem sei qual ideia é mais aterrorizante. O fato de que um polvo de 40 metros pode ainda estar à solta no oceano, ou que há uma criatura desconhecida pela ciência com dentes afiados que mastiga sonares vivendo no oceano? E por que, aliás, era necessário atacar o navio? Suponhamos que foi realmente um polvo gigante que fez isso. Como ele se guiou? Bem, existem algumas versões. Está documentado que polvos semelhantes se prendem a navios quando estão perto do fim de suas vidas. Possivelmente, o polvo estava perto da morte e subiu à superfície, agarrando-se ao navio para sua última jornada. Ou o sonar acidentalmente feriu o polvo. Em outra versão, o polvo confundiu o sonar com comida, e as relações entre polvos e baleias são difíceis de chamar de amigáveis. Então, foi um ataque por engano. Mas a minha versão favorita é a terceira. Os polvos gigantes são simplesmente diabolicamente agressivos, e isso não é uma invenção, é a sua verdadeira natureza. Acredita-se que os polvos gigantes antárticos e os polvos gigantes peruanos-chilenos são agressivos, criaturas facilmente irritáveis. Eles caçam tudo o que cruza seu caminho, desde um lanche fácil de peixe e camarão até presas maiores como grandes cefalópodes e baleias. Dizem que os polvos gigantes peruanos-chilenos são particularmente irritáveis. Os pescadores mexicanos os chamam de diabos vermelhos por causa da cor do corpo e do temperamento hostil. Esses polvos são também canibais impiedosos, mas falaremos sobre o canibalismo um pouco mais tarde. Lembre-se disso. Quereríamos crer que o perigo de encontrar tais monstros se limita ao oceano aberto. No entanto, em 1992, lulas gigantes do Peru e do Chile foram observadas em águas rasas perto de San Diego, Califórnia, e assustaram profundamente os mergulhadores. Moluscos cefalópodes de concha plana, que pesam até 45 quilos, subiram das profundezas em grandes números e começaram a atacar mergulhadores desavisados. Alguns relataram tentáculos envolvendo suas máscaras e puxando suas câmeras e equipamentos. Relatos desses encontros afugentaram mergulhadores e banhistas da água. No entanto, algumas pessoas estavam divididas entre a segurança pessoal e uma oportunidade que acontece uma vez na vida. Imagine só, você está nadando com gigantes do mar profundo. Sobrevivendo a isso, você terá uma história para contar aos netos. No entanto, os mergulhadores experientes decidiram imediatamente que ficariam mais longe da água até que os lulas voltassem para o fundo do mar. Por que eles vieram tão perto das pessoas? Eu e o Steve não conseguimos responder essa pergunta. Talvez esteja relacionado às carcaças? Muitas carcaças, encalhadas na praia ou capturadas por baleeiros, têm marcas circulares características. Apenas uma coisa no planeta pode fazer algo semelhante: as fortes ventosas do gigantesco polvo.
Às vezes, as baleias mais velhas têm tantas cicatrizes que elas se sobrepõem umas às outras. Sim, as cicatrizes nos corpos das baleias evidenciam que elas combatem regularmente com lulas gigantes. A lula tenta se defender, enrolando-se na baleia, e a luta deixa marcas terríveis. Lembra dos dentes curvos que rasgaram o revestimento do sonar? Exatamente essas coisas se cravam na pele das baleias, só que as baleias, ao contrário do navio, também sentem dor. A julgar pelos bicos de lulas encontrados nos estômagos das baleias pelos cientistas, os mamíferos vencem com bastante frequência. A lula frequentemente possui em seu arsenal tudo o que é necessário para vencer a luta, mas nem sempre. A propósito, quase me esqueci. Falando em carcaças de baleias na praia, devo dizer que essas cobertas de cracas não são a descoberta mais estranha. Descoberta na praia. No dia 5 de janeiro de 1914, os gêmeos de baleia cinza foram descobertos por pescadores na lagoa Ojo de Libre, na Baixa Califórnia, México. Eles tinham cerca de 3 metros de comprimento, ou seja, eram menores do que os filhotes normais, cujo comprimento começa de 3,5 metros a 4,8 metros. Por isso, foi concluído que a baleia fêmea teve um parto múltiplo. De acordo com as estimativas, a idade desses gêmeos siameses ao nascer era de 8,5 a 10,5 meses, enquanto a gestação das baleias cinzentas dura 13,5 meses. Os investigadores que encontraram os filhotes no México não notaram a presença da mãe por perto, e não se sabe se ela sobreviveu após o aborto. Mas esses gêmeos poderiam ter sobrevivido normalmente no mar se não tivessem sido deixados à deriva na costa? Bem, eu não tenho boas notícias. Mesmo se esses gêmeos siameses tivessem ficado no útero da mãe pelo tempo necessário, é muito duvidoso que eles teriam sobrevivido por muito tempo devido à incapacidade de subir à superfície para respirar. Bem, como você nada se está ligado ao seu irmão e vocês não conseguem chegar a um acordo sobre para onde se mover? Um quer se alimentar, o outro respirar, um almeja subir, o outro descer. Sem mencionar que seria muito difícil para a mãe alimentá-los. Bem, agora vamos voltar ao arsenal de lulas. Apesar de eu ter mencionado 3 tipos diferentes, o armamento deles é mais ou menos o mesmo. 2 longos tentáculos dos lulas são usados para capturar a presa e 8 braços para segurá-la e controlá-la. As lulas gigantes e as lulas gigantes antárticas possuem alguns dos maiores tentáculos do mundo, chegando a medir 2,1 metros de comprimento. Imagine que você é a presa. Isso dá muito poucas chances de sobrevivência quando você está ao alcance de uma lula. Para a lula gigante, por exemplo, esse alcance é de 10 metros. Ou seja, você pode nem perceber que está em perigo. Como os olhos da lula gigante podem detectar movimento a mais de 20 metros de distância, ela certamente vai te ver. Os tentáculos da lula são rápidos e elásticos, o que permite capturar e segurar firmemente a presa assustada com ventosas. Os tentáculos têm comprimentos diferentes, variando de 0 a 185 metros, 150 metros. Isso facilita a manobra ao seu redor, para que não haja chance de escapar. Além do comprimento e agilidade, os tentáculos são perigosos por suas ventosas, que podem sugar com força superior a 800 kPa. E não se esqueça dos dentes ganchos. O calamar gigante antártico é a única espécie que tem esses ganchos tanto nos braços quanto nos tentáculos. Além disso, eles são capazes de girar 360 graus. Não se sabe se o calamar pode controlar cada gancho individualmente ou se os ganchos giram passivamente, quando eles se agarraram a você para se segurar. De qualquer forma, isso torna a aderência ainda mais forte e o predador ainda mais mortal. E lembra das marcas na pele do cachalote? As ventosas das lulas gigantes possuem anéis duros e serrilhados de quitina, semelhantes às nossas unhas, mas com estrutura de serra. Se você pegar uma lula, esses dentes se cravam na sua pele. Para um molusco, isso acaba em cortes. Para alguém com pele mais fina, pode resultar em ferimentos horríveis e até mesmo morte. Assim que o polvo percebe que você é sua presa, você está firmemente preso e definitivamente não conseguirá escapar, o predador começa a trabalhar. Ele precisa dividir a presa em pedaços adequados para engolir, e para isso o polvo usa seu bico. O bico do polvo é extremamente resistente, sendo duro, rígido e resistente a fraturas, o que significa que é difícil de quebrar, arranhar, dobrar ou deformar. A combinação de propriedades torna o bico do polvo mais confiável que a maioria dos metais e polímeros conhecidos. E isso não é um exagero. Durante a pesquisa, o polvo gigante quebrou 2 placas de Kevlar com seu bico. Como resultado, sua mordida foi reconhecida como uma das mais fortes do mundo. Segundo dados preliminares, a força da mordida do polvo gigante ultrapassava 455 kg, supostamente mais forte que crocodilos.
Mas se você ainda não está impressionado o suficiente ou acha que tem uma chance de escapar e sobreviver, o polvo gigante está pronto para mostrar sua última arma secreta. É veneno. Você ouviu direito. O veneno do polvo gigante é uma característica intrigante e pouco conhecida de suas capacidades. Foi recentemente descoberto que alguns polvos gigantes são realmente capazes de produzir em sua saliva um coquetel venenoso que pode paralisar ou até mesmo matar seu alimento favorito, os caranguejos. Estamos falando apenas sobre o Wunderpus photogênicus. O veneno do polvo gigante é mortal para os caranguejos, assim como o veneno de cobra é letal para ratos. Ele age de maneira bastante padrão. Neurotoxinas paralisam ou até matam a vítima, entrando em seu corpo através de um buraco na armadura, que o polvo faz com seu bico afiado. De fato, se você acha que polvos venenosos são algo completamente fantástico, não se esqueça que há apenas 50 anos atrás, a maioria das pessoas acreditava que polvos gigantes basicamente não existiam. Eles eram considerados monstros marinhos, invenções de marinheiros para explicar fenômenos estranhos no mar. Na verdade, eles apareceram em lendas humanas por séculos e serviram como inspiração para o Kraken na mitologia escandinava e as criaturas do romance de Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas. Até mesmo o famoso Kraken que você viu em Piratas do Caribe é apenas exagerado em todos os sentidos. Lula gigante. Apesar das inúmeras tentativas de capturar a criatura semimítica, os cientistas não conseguiram fotografar uma lula gigante viva até o ano de 2002. Com tal evasividade, não é surpreendente que nas histórias dos marinheiros as lulas se transformassem em monstros. No entanto, os avanços da genética mostram que as lulas gigantes existem em nosso planeta há cerca de 730 mil anos. Vivendo a 400 a 900 metros, essas criaturas se escondem da luz solar, dificultando muito o estudo. Muito sobre seu ciclo de vida e comportamento ainda permanece desconhecido. Não sabemos quanto tempo os lulas gigantes vivem e como encontram um parceiro. É sabido que esses predadores atacam carcaças. Então não é surpreendente que os cientistas tenham decidido usar precisamente carcaças para observações. Claro, as próprias carcaças não tinham ideia de que estavam participando de um projeto científico. Em 1997, a revista conduziu um experimento ambicioso. A ideia era anexar câmeras de vídeo à baleia e observar como ela come um calamar gigante. Um reality show, para ser honesto. Seja como for, o experimento não foi um sucesso. A fixação das câmeras de vídeo não durou muito tempo. As câmeras foram anexadas à camada de gordura do cachalote com cabos que se dissolveram após cerca de 2 horas na água do oceano. Isso permitiu que a câmera do tamanho de uma bola de futebol flutuasse na superfície, aparentemente mais rápido do que os cachalotes. Encontraram-se com lulas gigantes. Bem, em geral, o cachalote não é o único adversário da lula gigante que se encaixa em seu tamanho. A batalha épica acontece nas profundezas frias das águas da Antártica. Lá, o gigante calamar antártico e o cachalote antártico lutam. Você nem ouviu falar disso? Entre eles, o cachalote antártico é o maior peixe do Oceano Sul. Ela pode crescer mais de 1,70 m de comprimento e pesar até 135 quilos. O cachalote antártico se alimenta principalmente de camarões e peixes menores. E alguns anos atrás, cientistas descobriram que o enorme peixe e o lula travam uma luta feroz pela sobrevivência. Os moluscos cefalópodes caçam os cachalotes antárticos tão ativamente quanto as lulas, mas os cachalotes também caçam ativamente as lulas. Em 2015, uma pesquisa global mostrou que 71 peixes se tornaram vítimas de lulas. Os corpos dos peixes foram perfurados por marcas de ventosas curvadas das lulas. Em alguns casos, faltavam partes do corpo, arrancadas pelas poderosas mandíbulas dos cefalópodes. Mas ainda mais notável foi que 75 peixes tinham pedaços de lula gigante antártica em seus estômagos. Começando com pedaços de manto e terminando com tentáculos que alcançavam 2,40 m de comprimento. Pesquisadores concluíram que, apesar da baixa frequência, lulas ainda caçam ativamente grandes peixes predadores. E eles podem retaliar em resposta. Honestamente, não há nada surpreendente no fato de que as conclusões dos pesquisadores são bastante obscuras. O tamanho máximo do calamar ainda é um mistério. Há relatos históricos de que eles podem atingir 30 metros de comprimento, mas devido à falta de exemplares preservados, é impossível verificar isso. Lembra do calamar que atacou o Fragata? Ele realmente poderia crescer até 45 metros de comprimento? Como verificar isso é desconhecido, embora não saibamos tudo o que está nas profundezas.
A maioria dos cientistas acredita que as lulas gigantes fêmeas atingem cerca de 13 metros de comprimento e os machos 10 metros. O maior calamar gigante antártico encontrado até hoje tinha cerca de 9 metros de comprimento e provavelmente ainda era jovem. Contudo, estas são apenas suposições. Como mencionado, os calamares são muito desafiadores de capturar para estudos adequados. Medir um calamar morto pode parecer à primeira vista a melhor opção, mas este método tem suas nuances. O calamar tem 2 tentáculos longos que se estendem muito além do seu corpo e determinam o seu comprimento total. No entanto, esses tentáculos são elásticos e podem mudar de tamanho após a morte do calamar. E agora, tente entender, ele é pequeno ou apenas encolheu? Mas será que podemos descobrir qual dos 3 tipos de enormes lulas é o maior? Aqui, pelo menos, os cientistas conseguiram concordar. Alguns especialistas acreditam que as lulas gigantes da Antártica não atingem tamanhos tão grandes quanto as lulas gigantes e nunca crescem até mesmo até 13 metros. Outros dizem que eles podem crescer até mesmo até 18 metros. Novamente, tudo se resume às dificuldades associadas ao estudo, porém, podemos discutir por nós mesmos. Então temos o calamar gigante antártico e o calamar gigante peruano-chileno. O último pode ser imediatamente descartado. Ele está perdendo para seus primos. Agora tudo depende dos parâmetros de medição, mas também se confiamos nos dados disponíveis. O calamar gigante é o mais longo, enquanto o calamar gigante antártico é o mais pesado. No entanto, ambas essas criaturas incríveis atingem tamanhos impressionantes. Mas não se preocupe, o calamar gigante peruano-chileno também merece nossa atenção. Esse ser sobrevive em água gelada, praticamente sem oxigênio. Toda noite, o calamar sobe das profundezas do oceano para se alimentar na superfície por algumas horas. Muito ativo. Bem, quem não gosta de comer à noite, certo? Antes do amanhecer, o calamar mergulha de volta na fria escuridão, independentemente do quão desconfortáveis são as condições extremamente desagradáveis de lá. Nas profundezas, o calamar enfrenta falta de oxigênio, alta pressão e quase zero de temperatura. Para sobreviver em condições extremas, os calamares alteram seu DNA, entrando em anabiose e reduzindo o metabolismo. Há uma complexa cadeia de adaptações, sobre a qual falarei depois. No entanto, os lulas reduzem a necessidade de oxigênio, diminuem a quantidade de energia consumida, desligam processos biológicos secundários e previnem danos de baixas temperaturas. Em suma, eles se desaceleram em todos os sentidos. As lulas podem realmente viver profundamente e elas nem precisam ser gigantes para isso. No início de 2020, um grupo de pesquisadores subaquáticos realizou a imersão mais profunda no local do naufrágio. Eles esperavam encontrar o navio que afundou durante uma feroz batalha naval em 1944, mas descobriram algo ainda mais inesperado. O pesquisador estava sentado em sua cabine a bordo do navio de expedição, assistindo ao vídeo, quando uma figura indistinta, mas reconhecível, apareceu em sua tela à luz do aparelho subaquático. O polvo estava nadando diretamente acima do fundo do mar a uma profundidade incrível de 6.012 metros. Para que você entenda a surpresa do cientista, isso é 1,5 km mais profundo do que qualquer um já viu ou registrou polvos antes. Após um estudo minucioso, os pesquisadores identificaram-no como uma espécie de polvo magna pinna, normalmente encontrada apenas em profundidades de 4 a 5 mil metros. O que esse cara estava fazendo tão fundo? Quem sabe talvez ele só quisesse mergulhar. Mas vamos voltar ao calamar gigante peruano-chileno. Esta espécie é conhecida por seu apetite incrível e pode se alimentar com uma velocidade surpreendente. Às vezes, os lulas roubam o peixe do anzol antes do pescador conseguir puxá-lo. Eu mencionei antes que os representantes desta espécie também podem ser canibais. Então, um dia, as pessoas notaram algo absolutamente horrível. Um lula caiu no anzol de um pescador, e outro, percebendo que seu irmão estava indefeso, atacou-o para comê-lo. Depois, uma situação semelhante se repetiu novamente, e novamente, e novamente. Agora sabemos que o gigantesco lula do Peru-Chile nunca perde a chance de morder seus próprios irmãos, se eles não conseguem se defender. Até existem algumas pesquisas sobre isso. Analisando o conteúdo estomacal de 533 lulas desta espécie, os cientistas encontraram sinais de canibalismo em 16% delas. Quanto maior a lula, mais frequentemente ela comia outras lulas. Bem, as fêmeas que crescem um pouco maiores recorrem ao canibalismo com mais frequência do que os machos quando têm a oportunidade. De qualquer forma, temos que ser honestos sobre o calamar gigante peruano-chileno. Não é apenas essa espécie que é conhecida por roubar peixes. Em 2015, um calamar gigante tentou roubar a captura de um barco de pesca russo.
Imagine que um mini kraken está atacando seu barco. Eu provavelmente não arriscaria resistir e daria ao calamar tudo o que ele quer, e até mais. Mas os pescadores não desistiram. Eles resistiram ao animal até que ele se desapontou e recuou. Para isso, você realmente precisa ter nervos de aço. E então percebi que ainda não tínhamos examinado uma das características particulares dos polvos. Nas profundezas do Oceano Pacífico, escondendo-se sob a espessa camada de água, vive uma criatura estranha que desenvolveu um mecanismo de defesa incomum para evitar ser comida. O Octopoteutis deletron pode arrancar seus próprios braços para escapar dos predadores. E há muitos predadores nas profundezas. Elefantes marinhos, os ferozes olhos pequenos de macrurus e até o misterioso peixe-remo. Quando atacado por uma dessas criaturas, o Lula enfia os braços no atacante e depois os arranca. Não pergunte como ele chegou a essa ideia, eu não sei. Porém, os braços do Lula têm ganchos afiados que podem se prender na pele do predador, causando dor e incômodo. Além disso, suas extremidades bioluminescentes brilham intensamente, o que pode confundir e desorientar o predador atacante a ponto de ele soltar a lula ou fugir. Essa tática de defesa é semelhante ao que as lagartixas fazem quando soltam a cauda para escapar dos predadores, exceto que as lagartixas não espetam a cauda em quem as ameaça. A lula pode regenerar suas extremidades, mas esse processo requer tempo e energia. Nadar com uma ou duas mãos dificulta a busca por comida e a procura por parceiros. Sim, as extremidades brilham para atrair parceiros. No entanto, essa espécie desenvolveu um meio eficaz, com o qual é capaz de sobreviver apesar do ambiente perigoso. E aqui a escolha entre ficar sem mãos e enfrentar as dificuldades de sobrevivência ou morrer agora mesmo. Em geral, é compreensível que escolham lulas, mas vamos voltar às nossas enormes lulas, sobre as quais os cientistas ainda sabem tão pouco. Naturalmente, isso se aplica a tudo que diz respeito ao ciclo reprodutivo. As lulas gigantes da Antártica devem se reproduzir de alguma forma, mas como exatamente? Uma fêmea adulta de lula foi encontrada em águas rasas, sugerindo que provavelmente não se reproduzem nesse ambiente. Provavelmente, talvez. E ainda assim, sabemos algo sobre as lulas gigantes da Antártica, que parecem ser muito férteis, a julgar por tudo. Apenas imagine, mais de 42 milhões de células germinativas. Possivelmente, este é o maior índice entre os cefalópodes. As fêmeas depositam uma grande quantidade de ovos, coletando-os em sacos de ovos, e em alguns casos, o peso desses sacos chega a 5 quilos. E quando eu digo sacos de ovos, não imagine ovos comuns, parecidos com os de serpentes ou galinhas. É mais algo como uma gelatina em forma de espada. Então, há alguns anos, mergulhadores na costa oeste da Noruega se depararam com uma esfera gelatinosa, que acabou sendo um saco de ovos de lula do tamanho de um adulto. Ele estava cheio de centenas de milhares de pequenas esferas. Ovos com filhotes de lulas. Os próprios ovos eram redondos e transparentes. Imagine o quanto poderíamos aprender estudando um saco de ovos assim. Infelizmente, fazer isso é muito difícil. Teria que lidar com um material super delicado e frágil e realizar as pesquisas necessárias sem prejudicar os filhotes. Praticamente impossível. E, em geral, a forma como os lulas se reproduzem, digamos, apresenta alguns problemas. Lembra daquele cara que enfia as mãos nos colmeias para escapar? Durante o acasalamento, os machos dessa espécie tocam o corpo da fêmea e anexam um saco chamado espermatóforo, que contém sacos menores, e dentro desses estão milhões de espermatozoides. Os espermatozoides entram no corpo da fêmea por conta própria, se, é claro, o futuro pai conseguir fixar o saco no lugar certo. E tudo estaria bem, especialmente para os cientistas que podem observar todo o processo se não fosse por um mas. Uma vez, essa peculiaridade da reprodução dos lulas quase causou a gravidez de uma mulher. Vou dizer de imediato, a gravidez não era real. Uma mulher de 36 anos comeu uma porção de lula preparada. Quando ela sentiu uma dor aguda na boca, ela procurou um médico e disse que sentia algo parecido com insetos na boca. Ao examinar, os médicos encontraram vários pequenos sacos cheios de esperma vivo de lula. Aparentemente, a lula não foi preparada corretamente. Os espermatozoides vivos, sem entender o que estava acontecendo, se alojaram na mucosa oral com a qual entraram em contato. Os médicos removeram 12 desses sacos da boca da mulher. Bem, parabéns a todos com um novo medo. Até breve.